Bom dia, pessoal. Estamos aqui em mais um Neodontocast, recebendo hoje Jefferson Amaral e Marcelo Fattori. Vamos falar um pouquinho sobre LGPD e queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho de vocês e depois a gente começa a desenvolver sobre o tema. Olá, doutor. Eu sou o Jefferson Amaral, coordenador jurídico da Uniodonto Campinas, responsável interno pela Lei Geral de Proteção de Dados na Uniodonto Campinas também, e estou à disposição para tirar as dúvidas dos nossos cooperados e participantes. José Roberto, Uniodonto Campinas, muito obrigado pelo convite. Saúdo aqui todos os dentistas, profissionais aí da odontologia. Eu sou Marcelo Fattori, sou advogado, especialista na área de proteção de dados, do marco civil da internet. Eu atuo no mundo jurídico já há 23 anos, especificamente com esse ambiente da proteção de dados, desde 2015, quando isso nem era lei ainda aqui no Brasil, né? Aliás, nem na Europa, que é o berço da nossa legislação, ainda não era lei, né? Era algo que estava sendo construído e que foi estabelecido para vigência a partir de 2016. Então, desde lá para cá, eu me dedico exclusivamente a essa área. A gente vai falar hoje aqui de algo que não é importante. Na verdade, hoje é talvez uma das grandes razões de continuidade de negócio. Então, você, dentista, né, você que administra uma instituição, uma organização na área da odontologia, saiba que para que você possa continuar existindo nos próximos 5 anos, se você não estiver totalmente em conformidade com esse tema que nós vamos tratar aqui hoje, fatalmente você não poderá mais operar. Então, acho que esse é um tema muito propício. Parabéns à Uniodonto por trazer esse conteúdo. Ah, legal. Marcelo, aproveitando que você comentou sobre dentista, né, eu queria falar um pouco sobre o dia a dia do consultório, né? Como que o dentista tem que se preocupar, por exemplo, quando ele faz um encaminhamento para o colega, se isso pode ser feito com o WhatsApp, não deve ser feito com o WhatsApp, e já emendando, os cuidados com a secretária e atendente que estão sempre manuseando e lidando com esses dados, né? Qual a preocupação e qual o conselho que você falaria para que eles tenham uma proteção e não cometam erros? O Jefferson pode responder junto com vocês. Aí vocês... Se você quiser começar, Jefferson. Legal. Doutor, primeiro, o WhatsApp, embora ele seja uma ferramenta muito usada no dia a dia por todos nós e com cada vez agregando ainda mais funcionalidades, ele não é considerado uma ferramenta totalmente segura para compartilhamento de dados. O ideal é que seja usada ferramentas seguras, que tragam um certo nível de segurança, que possa ser, inclusive, de preferência com o uso de senha, para que o receptor desse documento o acesse somente após o envio da senha para um outro meio e não pelo mesmo meio, de preferência, né? Existem ferramentas seguras hoje que podem ser usadas no consultório para que evite esse uso. Em relação ao compartilhamento com colegas, se for um colega do sistema Uniodonto, não há impedimento para esse compartilhamento, porque os nossos beneficiários, os nossos cooperados e empresas contratantes já anuem com esse compartilhamento, já existe uma justificativa legal, que o Marcelo também pode abordar em relação a isso. Nós temos argumentos jurídicos, né? Nós temos uma previsão legal que nos permita esse compartilhamento entre dentistas, para que a gente consiga garantir o atendimento desse beneficiário dentro do sistema Uniodonto. E em relação às secretárias, o ideal é que todo contrato de trabalho feito com uma secretária, uma auxiliar lá no consultório, que sempre tenha cláusulas garantindo a confidencialidade das informações, o uso adequado de dados nesse tratamento, porque eventualmente durante a própria vigência desse contrato e mesmo após a sua saída, esses dados podem ser usados de forma indevida e aí o dentista, enquanto profissional da saúde, enquanto controlador de dados dentro do seu consultório, pode responder diretamente pela ação dos seus prepostos, que são esses colaboradores que estão lá no consultório. Perfeito. Só para esclarecer para os dentistas, assim, a ferramenta segura, porque hoje é sabido que o mais usado no dia a dia, no consultório, é o WhatsApp realmente, né? Confirmação de consulta, troca de informações. E qual seria a ferramenta que viabilizaria isso de uma forma segura? Quer complementar, Marcelo? Fique à vontade. Bom, eu queria só dar um passo atrás. Eu percebo que muita gente ainda não tem pleno domínio sobre o que é a LGPD. A gente fala essa sigla, parece que nós estamos falando de algo de fora desse mundo, né? LGPD é a sigla de Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei que tem como foco toda a informação que possa caracterizar alguém, ou seja, tornar uma pessoa
identificada ou identificável. Então, alguns exemplos fáceis aqui para a gente entender. Quando eu olho para um CPF, eu olhando simplesmente os números, eu não identifico nada. Mas quando eu pego aqueles números e faço uma consulta no banco de dados da Receita Federal, eu chego até alguém. Então, isso é um dado que permite identificar uma pessoa. Quando eu olho para uma radiografia e eu vejo lá, né, a arcada dentária de uma pessoa, isso mais do que me permite identificar. Em alguns casos, como por exemplo num acidente que envolve aí algum tipo de uma perda trágica da pessoa, que houve lá, por exemplo, o corpo foi incendiado, enfim, a única forma, muitas vezes, de se identificar essa pessoa é por meio da arcada dentária, né? Então, o que eu quero dizer com isso? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela protege aquilo que é hoje o maior ativo de qualquer empresa, de qualquer estado, de qualquer nação, que é a informação. A informação sobre pessoas. As guerras, a economia, o mundo hoje só gira em torno de informação. Então, tenha em mente que você está diante de uma lei que, antes de criar problema no desempenho da sua atividade profissional, ela te protege como cidadão. Se a gente partir desse pressuposto, a gente vai começar a entender a necessidade de interiorizar a prática dessa lei, dessa regulação no nosso dia a dia. E garantir que as pessoas que estão se consultando conosco, que passam pelo nosso empreendimento, na nossa organização, ela está também segura. E isso traz consequências muito sérias para o seu consultório, para o bem e para o mal. Na lógica atual, onde tudo acontece online, já alvo de inúmeras pesquisas que atestam nesse sentido, há uma tendência de aumento da reputação, de confiança no profissional que observa essas normas no sentido de dar mais tranquilidade e segurança para o paciente. Ou seja, eu estou me consultando com alguém que não vai expor as minhas informações a risco, né? Então, isso aumenta a minha reputação e vai trazer mais giro comercial para o negócio. Por outro lado, se dados vazarem do meu consultório, eu não posso ficar com aquela ideia de que eu vejo toda hora acontecendo golpe, contas de WhatsApp sendo clonadas, contas de Instagram sendo clonadas e parece que nada acontece. Parece porque muitas vezes a gente está olhando só, né, os exemplos pequenos, quando a gente está lidando ali com um cidadão que ainda não tem conhecimento. Agora, na lógica, por exemplo, empresarial da cooperativa, se o meu consultório tiver uma situação de vazamento de dados, eu passo a expor toda a cooperativa, todo o sistema cooperado. Por quê? Porque eu sou um elo desse sistema. Então, as consequências passam a ser graves. Dito isso, né, colocando todo mundo na mesma página, o uso do WhatsApp ou de qualquer outra forma de comunicação, ele deve seguir as regras básicas que qualquer dentista aprendeu lá no banco da escola e depois fez um juramento dizendo observar, que é o do sigilo. Nenhuma informação tratada num ambiente de saúde, como é um consultório odontológico, pode ser alvo de acesso indevido por quem não vai executar o tratamento ou por quem não está auxiliando esse tratamento, né? A lógica é, por que uma secretária muitas vezes acessa um prontuário ou uma informação? Porque ela está como se fosse uma extensão do dentista para permitir que ele possa operacionalizar a sua atividade. É só por isso que ele pode acessar. Então, quando eu tenho o WhatsApp dentro do meu consultório, sendo utilizado, por exemplo, lá na recepção, eu preciso ter em mente que, primeiro, esse WhatsApp ele precisa ser de um celular que seja do consultório. Ele não pode ser conectado ao computador, por exemplo, lá que eu faço o WhatsApp web. Por quê? Porque uma vez que eu conecto ali, eu posso baixar dados, informações, enfim, e eu perco a rastreabilidade dessas informações. E eu não posso permitir que a conta que será utilizada seja uma conta pessoal. Tem que ser uma conta profissional e do consultório. Ou seja, saiu o profissional, veio alguém substituí-lo, isso está ali dentro. O Jefferson lembrou bem a questão de dupla camada de autenticação, seja por senha, por biometria, enfim, qualquer que seja, é necessário para que você possa também evitar os vazamentos. O problema eu não posso misturar as coisas. Se eu tenho, como médico, o Dr. José Roberto, por exemplo, ele recebeu lá uma radiografia
E ele ficou com alguma dúvida, ele quer consultar algum colega, ou ele quer trocar uma ideia sobre um caso diferente que apareceu. Quando ele usa desse celular para mandar, e dessa aplicação, para mandar uma foto para lá, o que acontece? Eu estou naquela lógica que o WhatsApp propaga para todo mundo, de que existe uma segurança, uma criptografia de ponta a ponta. O que quer dizer isso? Quer dizer que no tráfego entre sair do meu dispositivo e chegar no outro, não haverá interceptação. E se houver, não vão conseguir abrir porque aquilo está criptografado. Entretanto, seja no meu dispositivo, seja no do outro, a partir do momento em que está lá, eu perco o controle. Se alguém baixar, se alguém encaminhar para terceiro. Por isso que a gente fala que isso não é uma ferramenta segura. Então, o que você deve fazer lá no consultório? Segregar a utilização do WhatsApp. O que é utilizado para fim comercial e o que eventualmente eu vou utilizar para alguma questão que não seja comercial, que seja técnica. Lembrando que o celular pessoal, né, do Dr. José Roberto, por exemplo, ele não pode ser utilizado para essa finalidade técnica, porque lá o senhor também tem outros contatos, outras ações que podem acabar expondo isso. Então, assim, só para justificar, né, e eu não me alongar muito nessa questão do WhatsApp como um ponto nevrálgico, que hoje é o ponto de contato com todo mundo, é o meio pelo qual o cliente entra em contato com a gente, que a gente marca uma consulta, remarca, confirma, enfim. Então, eu posso ter? Posso. Mas eu vou usar de forma segregada, com contas separadas, dispositivos separados, para não ter problema. Certo, tomando todos os cuidados aí, né? E é importante essas orientações para que todo mundo possa usar de maneira certa. Aproveitando, assim, uma dúvida também que eu acho que é de todo mundo, né? Quando você vai dar um atestado, né, pro paciente, você tem que colocar o CID porque as empresas pedem, né? E quais os cuidados pode ser colocado, como deve ser feito isso? Doutor, a chave, eu entendo que é sempre o consentimento do titular. Então, o dentista no consultório ele precisa sempre tomar o cuidado de que sempre haverá uma relação de confiança entre esse paciente e o dentista que ele buscou para realizar esse tratamento. Então, num primeiro momento, voltando ao tópico do compartilhamento, né? Então, por exemplo, você é especialista em dentística e precisa compartilhar uma informação com um colega que realiza endodontia, por exemplo, né? O seu paciente, ele confia, a princípio, em você enquanto dentista dele, né? E mesmo que o seu colega endodontista seja uma pessoa da sua confiança, ainda não é uma pessoa de confiança, o seu paciente ainda não deu o consentimento para o seu colega de profissão, especialista em outra área, para ter acesso a essas informações. Então, por isso que eu digo que o segredo está no consentimento. O ideal é que quando você for realizar esse primeiro atendimento, você já colete esse consentimento dele, fala assim, eu vou te encaminhar para um profissional que realiza canal, por exemplo, ou uma extração. Eu preciso do seu consentimento, da sua autorização para enviar a esse meu colega todos os seus dados aqui armazenados que vão contribuir para a realização do tratamento lá no outro consultório, né? E aí isso também entra na questão do CID, né? Nós sabemos que no dia a dia do consultório, por mais que o profissional não queira colocar o CID, inclusive para garantir a confidencialidade da saúde, né, do tratamento que está sendo realizado no consultório, na maioria das vezes as empresas, os RHs das empresas não aceitam o atestado odontológico médico sem o CID. Então, qual que é o ponto-chave? Para evitar esse retrabalho de ter que liberar um atestado para o seu paciente e não colocar o CID para que no dia seguinte ele envie uma mensagem ou entre em contato por telefone pedindo uma nova via do atestado, desta vez informando o CID, eu sempre recomendo que já colete o consentimento do seu paciente para autorizar o consultório, o dentista ali que está atendendo a informar o número do CID no atestado, e aí sim, ele assina, se possível, ele assina esse atestado junto e já informa o CID. Mas é importante esclarecer para o paciente o que é o CID, né? Quais informações estou colocando, porque é um código que os profissionais da saúde conhecem, mas os pacientes, em sua maioria, não. Então, é importante sempre ali, durante a finalização do atendimento, da consulta, explicar. O CID diz respeito ao código de identificação da sua doença, eu preciso informar, porque senão, provavelmente, o seu RH não irá aceitar, mas eu preciso da sua autorização, do seu consentimento, que é o termo usado pela Lei Geral de Proteção de Dados, para que essa informação conste no atestado. Caso ele não autorize, nós não podemos trazer essa informação nesse documento. Certo. E essa autorização, por exemplo, você falou dele assinar junto o atestado, já significa, já é entendido como autorização? O ideal é que tenha uma frase expressa, né? Que para que não gere dúvidas, então eu coloco ao lado da assinatura do dentista, já pode colocar ali logo acima uma frase dizendo que o paciente autoriza de forma expressa a inserção do CID no atestado. Perfeito, perfeito.
para que tudo isso aconteça, né? Existe assim um facilitador, alguma ferramenta que o dentista possa usar e que ajude, né, ele a ter esse controle do cuidado com a LGPD dele no consultório? Eu queria fazer só um comentário sobre a resposta do Jefferson, e eu acho que o podcast ele serve exatamente para que a gente possa debater sobre ideias. Aliás, algo que está pouco na moda hoje em dia, né? A gente não pode mais debater, a gente não pode mais ter opiniões divergentes, porque parece que a gente é um alienígena e você não estando não pensando igual, você já é taxado de alguma questão. Jefferson, eu tendo a ter um olhar na questão do consentimento com muita reserva. Eu até conversava anteriormente com o Dr. José Roberto e estava dizendo para ele o seguinte, que eu tenho, na medida do possível, tentado fugir assim, de toda forma do consentimento, porque o consentimento ele é uma base legal, ou seja, é uma autorização que a lei me dá, dentre várias. Eu tenho ali no artigo 7º e no artigo 11º, algumas autorizações, algumas hipóteses em que eu posso tratar dados. O consentimento ela é a primeira delas. Mas eu diria que ela é a primeira, porém, a mais ordinária, ou seja, instável. Porque do mesmo jeito em que eu peço uma autorização, como quando eu peço minha mulher em casamento, ou quando eu pedi, ela disse sim, isso é um consentimento. Porém, no dia seguinte, se ela acordar com o pé esquerdo e olhar para mim e falar, meu Deus do céu, o que eu fiz? Né? Eu não quero mais. E se não quero mais, tem que ser respeitado. Então, consentimento pedido, ele pode ser revogado a qualquer momento. E eu tenho que estar preparado para atender, ainda que eu tenha uma obrigação legal para cumprir. Então, imagina que eu pedi, por exemplo, para a pessoa o CPF dela para emitir uma nota fiscal e digo para ela, vou coletar seu CPF, você me autoriza a eu ter o seu CPF? Se eu faço esse pedido, eu estou dando a ela o entendimento de que ela só tem aquela informação porque ela me autorizou. De modo que eu tenho uma obrigação legal a cumprir. Eu não consigo emitir um recibo, eu não consigo emitir uma nota fiscal hoje sem essa informação. De modo que para o fisco, essa informação ela é obrigatória e como eu tenho que cumprir essa obrigação legal, a minha autorização aqui não é mais, então não seria o consentimento, seria o cumprimento de uma obrigação legal. Porém, se eu disse a ele que farei isso com base no consentimento, se ele pedir para eliminar, eu tenho que eliminar essa informação. E eu perco a estrutura, né, do meu banco de dados. Isso pode ser muito sério para uma série de outras questões que o tempo aqui não permite, mas que vale a pena a gente aprofundar depois. Então, no caso do atestado, eu tentaria estruturar isso, e eu entendi o que você trouxe na questão de dar a segurança, né, para o próprio dentista de que só estou compartilhando algo porque a pessoa pediu. Mas, na verdade, o próprio contrato de prestação de serviço em saúde, que rege essa relação, ele tem, dentre as suas presunções, a ideia de que eu estou, né, atestando que uma determinada pessoa passou em tratamento, que esse tratamento decorre de um problema XYZ que tem um código. O fato é, e é isso que me chama a atenção, né, e vale a pena depois a gente prosseguir no debate, o RH de uma empresa exigir o CID para aceitar um atestado é lícito? Se não existe uma obrigação legal estabelecida, né, para ele, RH, isso não é lícito, ele não pode ter. Entendi. Então a gente vai ter que trabalhar essa lógica, né, e por isso que eu não trabalharia muito com a ideia do consentimento, eu iria mais na base legal, por exemplo, da execução de um contrato ou da prestação de serviço em saúde. Não, perfeito. Ó, e aí, nós estamos já encerrando aqui, o nosso tempo já foi rápido, mas eu acredito que foi contribuído bastante para que os dentistas, os cooperados possam estar melhorando a qualidade do cuidado com a documentação e proteção. Queria agradecer o Marcelo, o Jefferson, e vamos encerrando aqui mais um Uniodontocast aí. Muito obrigado.